Olá, amigos e irmãos, muito bem-vindo a você que tem nos acompanhado, tem nos assistido. Peço a você que está chegando agora que curte o nosso canal, divulgue o nosso canal, divulgue para um irmão, para um amigo. Talvez não seja o estilo de muitos, mas a nossa intenção é trazer aqui uma palavra de esclarecimento a respeito do reino de Deus, comportamentos e muitas outras coisas, não desqualificando ninguém, nenhum ensinador, nenhum professor, nenhum pregador, não. O que quero trazer aqui é uma palavra de esclarecimento. Você vai ver que eu vou conversar pausadamente. Outra coisa que nós temos que frisar é o seguinte: a igreja é formada por pessoas de todos os tipos, pessoas de níveis acadêmicos, de níveis menos escolarizados, nível médio, técnico, e assim vai. Então, cada indivíduo tem uma linha de raciocínio e uma maneira diferente de interpretar alguma coisa que falamos. E você pode ver que os textos bíblicos, eles foram escritos de maneira simples por pessoas até importantes, como Paulo, como Daniel, como Mateus, Lucas, né? Outros homens importantes da Bíblia Sagrada, personagens bíblicos, profetas, que procuraram de maneira simples expor a palavra de Deus, seja por oratória, né? O próprio apóstolo Paulo mesmo falou: quando eu vim ter com vocês, eu não vim com palavras persuasivas de sabedoria humana. Está entendendo? É isso que eu estou falando. Mas o assunto que nós vamos falar hoje é sobre o engano. Eu já falei em outros vídeos anteriores, mas eu quero insistir nesse tema, que é um tema propício para o tempo que nós estamos vivendo. Por mais que nós tenhamos informações, por mais que estamos rodeados de aparelhos, de mídias que nos dêem informação a todo tempo. Eu tenho um celular, gosto muito desse celular, que me dá informação o dia inteiro, né? Portanto, o alerta de chegada de mensagens do meu celular, ele fica em modo silencioso. Por quê? Constantemente chega mensagem. Por quê? Mensagem de irmãos da igreja, ligações de irmãos da igreja, mensagens de trabalho, né? Porque a minha área técnica é eletricidade, ligações de trabalho e notícias dos veículos de comunicação e muitos outros canais evangélicos que eu sou inscrito no YouTube, muitos canais de notícia que eu sou inscrito no YouTube, grupos de WhatsApp a qual eu sou inscrito, eu tenho vários grupos de WhatsApp. Então, nós estamos cercados de informação a todo tempo e precisamos filtrar todas elas. Você está entendendo? Então, eu quero falar muito sobre isso, sobre o engano, e o tema da palavra de hoje é essa: o engano sempre existiu. Desculpa aí. O engano sempre existiu. Ele começou lá no Éden. Tá certo? E eu quero ler com você aqui 1 Pedro 5:8 e Mateus 24, verso 4 e 5, para a gente poder sintetizar o que nós estamos falando. Vou ler primeiro Mateus 24, verso 4 e 5, que diz: o próprio Jesus dizendo, Jesus respondendo, disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Está entendendo? O verso 5 diz: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muito. E eu quero explicar isso também, se der tempo, tá? Se der tempo. Agora nós vamos para 1 Pedro capítulo 5, versículo
1 Pedro 5, verso 8. Deixa eu achar aqui. 1 Pedro 5, verso 8. O que está escrito? Grave bem isso. Ó, o que o apóstolo Pedro fala com os irmãos lá daquele tempo? E aqui, uma palavra universal essa, ó. Sede sóbrios, né? Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O engano sempre existiu. E quanto menos você for informado, ou você tiver informação, ou você tiver, quanto menos você se abastecer de alguma coisa, mais você é mais inclinado a ser enganado. Então hoje os enganos, eles sempre existiu. O engano, ele está na política, na questão moral, na religião e na sociedade como um todo. Porque nem todos se envolvem ou apreciam política. Nem todos apreciam a questão da moral. Tanto faz como tanto fez. Nem todos estão na religião. Então todas as massas, o que eu digo quando eu falar em massas? São pessoas, são grupos de pessoas. Todas as massas estão incluídas nesse último item aqui, ó, social. Na sociedade, a chamada sociedade. A sociedade, ela pode ser de uma pequena vila de 2.000 ou de 500 a 2.000 pessoas, de uma cidade, de um distrito, de um estado, de um país. A nação brasileira é a sociedade brasileira. A nação americana é a sociedade americana. E quando nós tratamos todos os países como uma massa só, a sociedade mundial. Está entendendo? Então o engano, ele está em toda a história humana, desde o início da Noé, quando o primeiro casal foi enganado pelo inimigo das nossas almas. Você está entendendo? Então, eu quero ir direto ao ponto, sem fazer muito rodeio, sem ficar enfeitando muito a coisa, tá certo? Quero me inclinar ao contexto político. Muitos dos nossos irmãos cristãos, eles não se atentam à política. Não é que você tem que ficar 24 horas tentando ver o que está acontecendo na política. Não é isso. É você saber, tentar identificar qual o espírito que está naqueles políticos. Quais as suas intenções. Você está entendendo? Ó, por exemplo, há muitos temas debatidos. E a política, há um grupo de políticos que eles interferem na religião. Chamam as lideranças, né? Os líderes mais importantes, os líderes religiosos mais importantes do país são convidados para um bate-papo. E desse convite saem muitos tratados. Que às vezes o povo religioso não sabe. Eu não estou dizendo que algumas coisas não precisam ser, que os líderes religiosos não precisam ser ouvidos. Claro que precisam. Agora nós temos que se preocupar com o que está se tratando. E dependendo do trato que fizer, a comunidade cristã e religiosa, ela poderá ter dificuldade. Porque quem decide pelos cristãos são os seus líderes. A política. Então, na política,
tem todos esses parâmetros que nós precisamos observar, certo? Hoje nós temos aí como meio de proteção as mídias sociais. Eu dei um ensinamento na igreja um dia, falei por 2 ou 3 vezes nos ensinamentos que eu disse, e Jesus falou acerca da sua vinda, que todo olho verá. E Deus não precisa, todo mundo está falando assim, Deus vai aparecer, todo mundo vai ver a imagem dele. O aparelho de celular, os smartphones estarão muito mais cheios de tecnologia avançada de última geração naquele tempo, que ele será usado para isso. Ele está quase no ponto. Se uma pessoa, você já viu, se você falasse de certos assuntos surgissem na sociedade há uns 3, 4 anos atrás, você não tinha uma informação da forma que você tem hoje, tão rápida. Acontece um acidente do outro lado do planeta, cai um avião, em poucos minutos nós estamos sabendo. Chega as mensagens no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Tem um tal de Telegram aí que nunca usei. E muitos outros canais de mídias sociais que estão aí para poder nos mostrar essas informações. As televisões que estão saindo agora, todas elas estão saindo com tecnologia de smartphone. Algumas. Qual é a tecnologia de smartphone? Acesso ao YouTube, acesso às mídias sociais. Em muitos lugares já não se usa mais a antena de Sky, de Oi, de Claro. Você está entendendo? As televisões estão vindo prontas para receber sinal de internet, onde o sinal é bom, e pelo sinal ele vê televisão, ele faz as suas compras na internet, ele vê notícias tanto nos canais tradicionais de televisão e vê notícias nos canais de mídias sociais, que é pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. As notícias estão em todos os canais. Então nós temos que tomar cuidado com o engano. Quando o apóstolo Pedro fala assim, sede sóbrio, cuidado. Vamos apressar aqui que o tempo está passando. Na moral. Então a política, nós vamos tentar nos vídeos subsequentes, se nós conseguirmos falar, porque nós estamos sem tempo, nós vamos tentar melhorar um pouco mais esse leque aí sobre a política, para você, eu sei que você tem as suas informações, mas nós vamos acrescentando um pouco mais, nós vamos se ajudando. A política, né? As massas, as manobras que fazem para nos enganar, né? O dinheiro jogado fora, que eles acham que não tem nenhum, eles não têm sentimento, porque não sai do bolso deles esse dinheiro suado para poder custear as contas públicas. Sai do povo trabalhador, do povo sofrido. Você está entendendo? Então existe toda essa manobra, essa corrupção que nós estamos vendo. A corrupção no nosso país é tanta, ela chegou num nível tão agudo que ela começou a entrar na igreja também, nos meios religiosos. Você não está vendo a quantidade de escândalos acontecendo no meio religioso? Onde estão os cantores evangélicos, a maioria deles não se comportam como cantores evangélicos, como levitas do Senhor, se comportam como artistas. E a igreja nunca tratou cantor ou pregador como artista. A igreja sempre tratou essas pessoas como levita, como servo. Você está entendendo? Para frente. Na questão da moral, a mesma coisa. A inversão de valores, as famílias, os adolescentes, as moças, os rapazes. Na questão da moral, a coisa está tão estranha que as pessoas estão vivendo de uma maneira como que o ser humano não tivesse nenhum valor. Você está entendendo? Se você
mata um cachorro ali, nossa Deus, não vou dizer matar, faz alguma maldade com o cachorro, Deus me livre. Mas se um ser humano é assassinado, a comoção logo acaba, daqui a pouco todo mundo segue sua vida. Tem que ter respeito dos dois lados, ter cuidado com os animais, mas um cuidado também melhor com o ser humano, que é a obra-prima das mãos de Deus. Na questão da moral, quando você lê lá, aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 2 a 4, o que está escrito lá? 2 Timóteo, capítulo 3, o que está escrito? Foi isso que o apóstolo Paulo falou, e não está acontecendo? Vamos lá para nós ver. Vamos ver. O barulhinho que está acontecendo aí, a minha esposa deve estar fazendo alguma coisa ali dentro. Está dando esse barulhinho aí, tá? Mas não se preocupa não, nós estamos em casa. Ó, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 2 e 4, que diz, ó. O que está dizendo aqui? Eu estou no arranjo aqui, né? Ó, porque haverá, capítulo 3 de 2 Timóteo 3 e 4, que diz: porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos. O avarento, que o coração dele está inclinado ao dinheiro e à luxúria. Ele, se puder, ele vende até a alma dele para o diabo por causa do dinheiro. Você está entendendo? A que ponto o ser humano chega? Por causa do dinheiro, ele sacrifica a família, a esposa, os filhos, os parentes. É tenso o negócio. E você acha que isso está acontecendo só lá fora? Na sociedade em geral? Não está acontecendo no meio dos cristãos também. E em particular, muitos cristãos não estão preocupados em ouvir essas coisas. Quando se faz um evento, eles querem ouvir outras coisas. Eles não querem ouvir essas coisas. Tá entendendo? Ó, presunçosos. Você está lidando com a pessoa está maquinando, está tentando ali um jeito de tirar vantagem sobre você, você está entendendo? E não é o que acontece? Muitos, quando olham para uma multidão de cristãos, não enxergam aquele povo que está ali como um povo que tem que ser preparado para ir para o céu. Enxerga aquelas pessoas como um potencial financeiro. E os crentes em geral, desculpe, não estou falando que ninguém, não estou desqualificando, diminuindo ninguém. E os crentes em geral, o que acontece? Eles não procuram se atentar a isso e acham que essa situação é normal. Você está entendendo aí? Ó, soberbos. O soberbo, ele acha que ele está sempre certo, que a razão é só dele, que o direito é só dele. Você está entendendo onde eu quero chegar? Você tem que prestar atenção nisso. Olha, velho, vamos continuar. Blasfemos. Quantos estão blasfemando aí contra a santidade divina? Mesmo dentro da igreja. Os lá de fora a gente já sabe. Muitos cristãos podem até falar que eu estou errado, mas essa eleição de 2018, Deus colocou o dedinho nela, porque um homem com 8 segundos de televisão não ganharia. E estão tentando tirar o homem até agora. Entendeu? Soberbos, blasfemos. Por quê? Havia muitas blasfêmias demais. Em movimentos que tinha nas cidades, não vou citar nome aqui para não dar problema,
certos eventos que tinham, blasfemavam contra a santidade divina. Até no ano passado aconteceu isso. E talvez muitos crentes não perceberam, num carnaval de São Paulo, uma escola de samba que estava acostumada a ganhar, a ficar sempre entre primeiro, segundo e terceiro lugar, ficou lá para cima. Mas olha o teor que eles aplicaram como tema daquela festa. Aí Deus falou assim: chega desse tipo de conversa fiada, eu vou entrar nesse negócio, eu vou mostrar para essa gente que o negócio... Deus deixa o homem governar, Deus não interfere, não, ele deixa os homens governar, mas quando ele vê que o caldo está entornando, ele fala assim: não, quero ajeitar isso aqui, eu vou arrumar isso aqui. Está entendendo? Para frente, blasfemos. Eu estou no verso 3 ainda, verso 2 ainda, do capítulo 3 de 2 Timóteo. Desobedientes. E engraçado que os desobedientes, além, eles têm muito mais prestígio do que aquele que obedece. Você não prestou atenção, não? Oh, Deus! Aquele que obedece, aquele que anda na linha, aquele que cumpre suas tarefas, aquele tem menos moral do que o desobediente. A inversão de valores. Você está entendendo? Ó, desobedientes a pais e mães, ingratos, que não reconhecem o que é feito para ele ou para ela. Profanos, é o que eu falei agora há pouco, né? Verso 3, sem afeto natural, ou seja, uma pessoa que não tem afeto com sua família, não tem afeto com as pessoas de bem, é uma pessoa cruel, má. Irreconciliáveis. Por mais que se aplique a boa intenção em cima daquela pessoa, ela não se conserta. O que eu mais vejo na igreja, assim, eu estou há muito tempo na igreja, é que aquele que é o infrator, ele quer que ele esteja certo e os outros estejam errados. Que coisa, né? Cruéis, sem amor para com os bons. Esse é o tipo de gente, de pessoas de comportamento, não são todos. Quando dizemos assim, não é que todas as pessoas vão ficar dessa forma. São os tipos de pessoas que surgiriam. Paulo falou que logo mais na frente. Já naquele tempo, os irmãos já estavam tendo dificuldade com esse tipo de crente. Maravilha, né? Vamos para frente aqui, o tempo está terminando. Ó, religião. Quando Jesus falou assim: acautelai-vos que ninguém vos engane. Às vezes surgem, o que a religião, vou falar da cristã onde eu estou. Você vê como os cristãos, eles estão tendo pressa demais em aderir às novas tendências da sociedade. Já percebeu isso? Você já percebeu? Os crentes, não todos, uma parcela, há uma parcela de crentes que eles estão tendo pressa em aderir novas tendências que surgem, sem ao menos observar qual o impacto que essas novas tendências trarão sobre as suas vidas e na vida das gerações futuras. Aí há muito conflito de ideias. Entendeu? Desculpe-me os grandes ensinadores,
teólogos me desculpem, esse jeitinho de camuflar as coisas está fazendo com que dentro das igrejas tenhamos um número acentuado de divórcio, um número acentuado de relações extraconjugais, traições, adultério, um número acentuado de pessoas que estão em estado de fornicação, relacionamento de solteiro com casado. Está todo mundo na ativa, cantando, louvando, diz que Deus está descendo. E Jesus diz, cautelai-vos, hein? O número acentuado de envolvimento de jovens está vivenciando prática de pessoas casadas. Eu estou falando assim de um jeitinho mais jeitoso, para não parecer tão estranho. E com isso, nós temos a rejeição à santidade divina, mesmo sendo crente, a rejeição à ação do Espírito Santo, a rejeição aos bons costumes, porque diz que é das antigas. O diabo está conseguindo, hein? Entendeu? O afastamento de muitos crentes dos cultos de ensino, escola bíblica dominical. E esse tipo de comportamento tem que ter criado uma igreja numerosa em massa, mas pobre de espírito, a igreja de Laodiceia, no Apocalipse. E diz que não tem falta de nada. Então, aí vem uma outra questão que acontece, que aqueles de bom coração, de boa mente, eles são odiados, são os mais odiados da igreja. Aí nós nos arremetemos no tempo dos profetas, que talvez muitos dos jovens que estão nessa presente geração não leram sobre eles. Profeta Jeremias, profeta Zacarias, profeta Ezequiel, profeta Ageu, Sofonia, Abacuque, profeta Isaías. Você está entendendo? Isaías foi cerrado ao meio. E muitos outros profetas foram assassinados, tentando advertir o povo a sair do estado que eles estavam vivendo, porque senão a destruição viria. Você pode ler na história, no livro de Ezequiel. Ezequiel estava falando, gente, Deus, a palavra de Deus é essa, cuidado, se vocês não tomar cuidado, a destruição virá. O povo ria. O profeta Zacarias logo foi assassinado depois que profetizou. Quando chega no Novo Testamento, quando Estevão dá um relatório, olha, o Estevão foi o primeiro mártir da era cristã. Estevão falando ainda, lembrando dos profetas, daquilo que Deus falou lá no passado, de ter tirado o povo da escravidão e tudo mais. Aqueles homens que estavam circulando, Estevão rangia os dentes. A mesma coisa acontecia lá nas antiguidades, quando o profeta trazia uma mensagem de repreensão da parte de Deus. Olha, o caminho que vocês estão entrando não é o caminho que agrada ao Senhor. O profeta era assassinado. Então o apóstolo Pedro, ele também nas suas palavras ele estava dizendo, quando você lê comigo, vamos ler a carta de Judas, vai ficar melhor. Vou ler primeiro a terceira epístola de João, para você ficar por dentro. Não vai, o vídeo fecha em 33 minutos, mas você vai dar tempo.
João escrevendo ao presbítero Gaio, é a epístola, ó. O presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Oh, glória! Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Maravilha! Amado, João falando para Gaio, procedeste fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, os que não eram crentes, que em presença da igreja testificaram do teu amor. Olha que coisa bonita do céu de Deus, aos quais se conduzirem como é digno para com Deus, bem farás. Tanto os de fora quanto os de dentro da casa de Deus tinham maior estima com o presbítero Gaio, pelo seu amor, pelo seu carinho, tanto para os de casa quanto os de fora. Verso 7, porque pelo seu nome saíram nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Verso 9, da terceira epístola de João. Tem escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, ou seja, queria ser o primeiro, queria o espaço como o primeiro, não nos recebe. Olha o verso 10, pero que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lançam para fora da igreja. É duro isso, não é verdade? Isso eu estou falando da religião, ainda não entrei na questão da sociedade, né? Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem o visto de Deus. Ou seja, não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós também sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta apenas. Espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos de boca a boca, ou seja, frente a frente. Aleluia! Paz seja contigo, os amigos te saúdam. Saúda os amigos pelos seus nomes. Bendito seja Deus. Maravilha, né?